Olá, boa noite. Olá, boa noite, meninas. Como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Oi, meninas. Oi, Tati. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Sim, boa noite, Paula. Tudo certo, Aline? Show de bola. Então, bora rezar, né, meninas? Tô linda, Tati. Puro filtro, meu bem. Ai, Kátia, se tu já tiver, bem quentinho em casa, né? Eu também, graças a Deus. Kátia, se tu já tiver por aí, quiser ir mandando aqui convite para eu te chamar pra gente começar a rezar. A gente vai começar a rezar já, entregando pro Senhor a nossa vida, a nossa noite, aquilo que o Senhor tem para falar pra gente nessa noite. Aqui, ver a solicitação da dona Kátia aqui. Pra Kátia entrar, pra Kátia cantar, pra gente rezar, né, com ela, né? Melhor a gente come. Filtro tá no sangue. Ai, Tatiane, só tô pra dizer isso. Boa noite, Kátia. Olá, tudo? Olá, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Ah, eu tenho que me rir dessa minha prima. Ah, Então, vamos rezar. Vamos rezar, né, Kátia? Vamos bora. rezar, vamos cantar. Tá me vendo bem, ouvindo bem? Eu tô te vendo bem, te ouvindo bem. Tá todo mundo Então tá vendo bom. e ouvindo bem a Kátia aí? Eu tô. Vou tirar o fone só porque senão fica nas cordas aqui, depois eu ponho de novo. A gente já vai começar a rezar. Vamos começar cantando, né? Rezar, cantando, rezando, cantando, rezar, cantando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ouvi sua voz chamando o meu nome. Não resisti. Sua
palavra de Deus diz assim para nós essa noite: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Queremos, Senhor, na tua presença essa noite, nos entregar, Senhor, completamente nos teus braços, Senhor. Confiar no nosso coração, confiar os nossos pensamentos, as nossas intenções a Ti nessa noite. Confiando, Senhor, que Tu és o nosso pastor e que nada nos faltará. Que Tu nos faz repousar em verdes prados, que Tu nos conduz junto às águas refrescantes e que Tu és aquele que restaura as forças da nossa alma. Nós pedimos, Senhor, no início dessa live de oração, toda essa graça. Que Tu venha nos conduzir, Senhor, que Tu venha restaurar as forças da nossa alma. Que ainda que atravessemos pelo vale escuro, Senhor, nós possamos sentir o Teu amparo, o Teu socorro, a Tua presença conosco. Nós clamamos isso essa noite, Senhor. Que Tu restaure as forças da nossa alma, Senhor. Tantas nós, Senhor, vivendo tantas lutas, tantas dificuldades, Senhor, tantos momentos de discórdia, Senhor, de dores afetivas, de ansiedade, de tristeza, de brigas familiares, de brigas no casamento, tantas preocupações, Senhor, falta de dinheiro, e nós vamos nos sentindo tão fracas, Senhor, nós pedimos essa graça. Restaura as forças das nossas almas, Senhor, restaura a força de minha alma nessa noite. Nos conduz, Senhor, junto às águas refrescantes. Nós pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Senhor, com Teu Espírito em nosso socorro. Vem nos restaurar, Senhor. Vem restaurar a nossa força, vem restaurar a nossa visão, a nossa escuta. Vem em nosso auxílio, Senhor. Nós pedimos essa graça, vem em nosso auxílio e nos fortalece. Onde nós estamos fracas, Senhor, traz a Tua força agora. Onde nós estamos frias, Senhor, aquece nosso coração. Onde nós estamos irritadas, Senhor, inflamadas, vem nos acalmar, vem trazer paz, Senhor, às nossas confusões, ordem às desordens. Vem nos ordenar, Senhor, vem nos trazer calma, paciência. Vem em nosso auxílio, Senhor, vem em nosso socorro. Nós pedimos a Tua graça, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, nos conduzindo, nos levando para esse lugar de encontro, Senhor, onde nós podemos Te chamar de amado da nossa alma. Nos faz redescobrir, Senhor, a intimidade, o amor contigo, o amor na Tua presença, Senhor. Nos dá saudade, coloca no nosso coração a saudade, Senhor, da Tua presença, a saudade da oração, Senhor. Nos atrai para este lugar. Que as nossas resistências caiam por terra nessa noite. Nós queremos abrir mão das nossas resistências, Senhor, e nos entregar nas Tuas mãos. Vem, Espírito Santo. Amado meu, sou teu. Amado meu, sou teu, sou teu.
coloca no meu coração assim, eu tenho um sentimento de desse lugar de intimidade com Deus, sabe? Desse lugar onde a gente pode dizer que Deus é nosso amado, amado da nossa alma. E, e eu tenho uma sensação assim de da gente se despir diante de Deus, sabe? E da gente ir se despindo daquelas máscaras que a gente põe para os outros, sabe? Das coisas que a gente vai se enfeitando para os outros. Aquilo que às vezes a gente vai escondendo das nossas fraquezas, dos nossos medos, a gente vai para dar conta da vida, para viver a vida, né? A gente vai se escondendo às vezes. E eu sentia isso assim, da gente estar realmente nua diante de Deus, de intenções, as nossas dores, os nossos medos, o nosso cansaço, sabe? Eu senti assim, e aquela sensação, sabe, Kátia, de quando a gente está na presença de Deus que nada mais importa, sabe? Quando a presença de Deus ela é tão grande que nada mais importa. E eu sentia que era para além desse momento agora, mas que é um chamado a um voltar para esse lugar de oração, de estar nesse lugar, né? Porque a nossa intimidade com Deus, a nossa oração é esse lugar que Deus nos conduz a águas refrescantes e restaura a força da nossa alma, né? E eu sentia isso, assim, de Deus colocando de volta no nosso coração esse desejo de estar a sós com Ele, né? A canção que tu estava cantando falava assim, né? Que a gente não resiste ao chamado, né? Que a gente escuta Ele nos chamar pelo nome e a gente não resiste, né? Eu tinha essa sensação, assim, quando a gente estava rezando. Da gente abandonando as nossas resistências na presença de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu senti, assim, Jéssica, Deus tocando na nossa identidade, né? Um desejo de Deus que a gente contemplasse a nossa identidade segundo Ele mesmo, né? Porque às vezes a gente se define pela dor. Eu sou a fulana abandonada. Eu sou a separada, eu sou a violentada, e a gente não é a dor. Eu sou uma filha amada de Deus que experimentou a dor, mas Jesus está escrevendo a história da minha vida, ou reescrevendo. Amém. Então, toda Obrigada, essa Senhor. confusão, isso mesmo nos afasta do Senhor, dessa intimidade, né? A gente E às veste vezes e às vezes é isso aí que a gente está vestindo, né? É isso que a gente está colocando de máscara, de a capa nome, de da dor, rótulo na gente mesmo, a capa da dor, né? e torna Eu sou tudo aquilo isso. definitivo. Eu sou isso. Exatamente. Eu sou a pessoa que perdeu Caiu? quem eu amava. Caiu, Jéssica? Não, não caiu, mas assim, Isso. ficou meio torto. Tá meio, assim, borrado. Tá meio estranho. E agora? Agora Melhorou? tá. Não, não melhorou, mas a gente consegue te ouvir. Então, Agora, tudo bem. de repente melhora, de repente não melhora. Assim, agora tá bom. Agora foi. Tá bom. Tá bom. Tu tá bem branca, eu tô bem preta. Eu tô sem filtro. Eu tô Alemã? com filtro, eu tô com filtro, acho que me deixa meio bronzeada. E eu sentia isso, assim. Talvez seja isso mesmo, né, Kátia? Quantas vezes a gente se rotula por isso, né? A gente chega diante de Deus com tudo isso, né? Com todas essas coisas. E até às vezes são coisas simples também, né? Eu sou a mãe. Eu sou a mãe da Alice e do Isaac. Eu sou a mulher do João. Que são coisas que eu sou realmente. Mas às vezes a gente chega com tudo isso e diante de Deus a gente é só filha, né? A gente precisa ser só filha. Tem dias que a gente precisa ser só filha, né? E largar tudo diante dele, né? E ser só filha, e ser amada de novo, né? E se sentir amada de novo por Deus e amar o Senhor, ter aquele momento de intimidade com o Senhor, né? E isso restaura as forças da nossa alma, né? Para que a gente saia dali para fazer tudo que a gente precisa, né? Mas como a gente necessita desses encontros a sós com Deus, né? Porque esse Vou botar título, ou você, essa função, ela é a maior de todas, né? Filho de Deus está em primeiro. filho de Deus. Eu sou filha amada Sou de filha Deus. amada. Isso mesmo. E é daí também que a gente vai extraindo força, né? Para tudo que a gente vai fazer, né? Porque é Ele que nos restaura, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá o sentido para fazer as coisas, né? Sem a graça de Deus é muito difícil, muito difícil. E quando a gente se dá Amém. conta da potência da graça, né? A graça. Cara, a graça pega um pão e o vinho
e transforma em corpo e sangue do Senhor. Quando eu penso em que a gente duvida dos milagres, toda missa é um milagre. Toda A missa. graça de Deus vem e transforma aquelas espécies no corpo e sangue do Senhor. A graça de Deus vem e pega a nossa natureza decaída e nos faz santos. Olha a potência da graça. A gente experimentou pouco até hoje da graça, né? Muito pouco. A Sem potência dúvida. que tem a graça. E também eu acho que às vezes a gente experimenta e a gente esquece. Porque a gente é muito inconstante, né, Kátia? Então a gente tem, assim, vislumbres disso, a gente se entrega um pouco para Deus, a gente vive um pouco isso, daí a gente tá vivendo aquilo. Daqui a pouco, como fala no evangelho lá do semeador, né? Isso, A vem e rouba. semente é roubada. A semente é roubada, né? Tanta distração, a gente se distrai tanto com tantas coisas. E quando a gente vê, foi levado da gente, a gente até esquece que existe a graça. A gente esquece. Eu tava pensando, eu vou falar uma coisa muito doida aqui, mas hoje eu tava rezando pela live e vinha assim no meu coração quantas coisas. Isso não é o doido vai vir depois, tá? Vinha no meu coração, quando for o doido eu falo. Mas vinha no meu coração assim, quantas coisas que nós precisamos fazer, que nós precisamos decidir fazer. Eu via que existiam coisas pendentes para nós, sabe? Assim, coisa que a gente já sabe que a gente tem que fazer, mas que a gente vai deixando para depois. E que a gente, na ordem das prioridades e das coisas da nossa vida, a gente vai deixando aquilo para depois. Só que são coisas que são importantes, né? Vinha no meu coração, assim, começar uma dieta, começar uma atividade física, ordenar alguma coisa da rotina, ter uma conversa com alguém que era importante, tomar a decisão de sair de um trabalho, tomar a decisão de entrar num trabalho, sabe? Coisas assim que vão acontecendo na nossa vida. E eu senti hoje à tarde que Deus queria nos dar a graça dele para a gente fazer essas coisas. Que tem coisas que estão empacadas, que a gente vai travando, que a gente não destrava, que a gente não sai do lugar. E aí que vem o louco, né? E eu senti isso, de pedir a graça de Deus. Cara, se eu preciso fazer uma dieta, eu preciso da graça de Deus para fazer uma dieta. Eu preciso para minha saúde, para me sentir bem, porque eu tenho, vou pedir Deus, isso que é o louco, né? Às vezes a gente acha que a gente não pode pedir a graça de Deus para coisas tão simples, né? E aí eu fiquei pensando assim, que quando a gente mora na casa do pai e da mãe da gente, né? Ou os meus filhos, né? É a nossa casa, né? Nós somos provedores hoje dos nossos filhos, um dia os nossos pais foram nossos. A gente está em casa, a gente não pede as coisas para te ir lá na geladeira e pegar. De repente tu vai perguntar assim, se eu posso naquele horário, mas tu sabe que tudo é teu, né? Tu sabe que tudo é teu. Tu sabe que teu pai e tua mãe estão te dando aquilo ali com amor e que é teu, que tu tá em casa, né? A gente se sente à vontade na nossa casa, né? Na casa do pai e da mãe. E depois a gente cresce, vai embora, tudo, a gente sempre se sente à vontade, mas às vezes você começa a dizer assim, mãe, posso? Tal coisa. A gente vai pedindo assim para Deus, pro pai e pra mãe, né? Posso pegar isso aqui? Posso fazer aquilo? Às vezes não, às vezes a gente continua tendo a mesma liberdade na casa do pai e da mãe, mas geralmente a gente começa a tomar conta da nossa própria vida, né? E eu senti assim que Deus queria que a gente se sentisse na casa dele como uma criança se sente na casa do pai e da mãe, sabe? Que nunca conquistou aquela independência nesse sentido, que depende do pai, que depende da mãe. Mãe, me dá. Mãe, vou pegar. Da pequena coisa à grande coisa, sabe? Das mínimas coisas até as coisas grandes, depender do pai, nesse sentido espiritual, da força para fazer as coisas. A gente não consegue fazer várias coisas porque a gente não pede a graça de Deus. Isso me lembra a aparição de Nossa Senhora das Graças. Você te lembra, né? Exatamente, Que ela diz exatamente. as graças que ela quer interceder e que a gente não pede. Exatamente, a visão, né? A vidente vê, né, as mãos da Virgem Maria, né, com os anéis que saem os raios da graça, aquela imagem Nossa Senhora das Graças, né, para quem não conhece a história. E aí a pessoa que está vendo ali pergunta o que são, né, o que são aqueles anéis ali, o que são aqueles raios. E a Virgem Maria diz que são as graças que estão sendo derramadas sobre o mundo, né, aqueles graças que os filhos estão pedindo que ela está dando. E aí a vidente vê que alguns anéis não estão brilhando. Estão ali, mas não estão brilhando. E ela pergunta por que aqueles não brilham. E a Virgem Maria responde que são as graças que ela quer dar, mas que ninguém pede. Que né? coisa. Isso é fantástico. E às vezes a gente fica pensando assim que a gente tem que economizar Deus.
né? Eu vou economizar Deus. Eu vou deixar para pedir isso só quando for. Eu vou pedir a graça quando for alguma coisa grande. Mas, cara, às vezes a gente tá com dificuldade para levantar de manhã. Às vezes a gente tá com dificuldade para levantar de manhã, às vezes tem um desânimo de manhã para levantar. Às vezes bate o horário do relógio e a gente precisa pedir: Deus, me ajuda a sair da cama, me dá a tua graça para eu sair da cama hoje. Me dá a tua graça para eu dar conta de lavar uma louça, de arrumar. Cara, tem fases da nossa vida, e pra gente que é mulher tem fases do mês, que convenhamos. Tem dias que, se não é a graça de Deus nos socorrer, é muito difícil, né? A depender do nosso temperamento, a depender da nossa saúde. Às vezes a saúde da gente não tá legal, né? Fases, às vezes, da nossa vida que são mais difíceis. Como que a gente precisa da graça? E eu acho também, Kátia, que às vezes assim é uma tentação isso, sabe? É uma tentação que a gente sofre, pra gente não pedir ajuda de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, o quanto que o nosso adversário, né, fica ali buzinando, dizendo: não vai pedir isso pra Deus, né? Ah, tu não vai pedir isso pra Deus, né? Não vai pedir isso pra Deus. Mas, cara, a gente não tem vergonha de pedir uma coisa pra mãe da gente, né? Pro pai da gente. A gente não tem vergonha. Então por que a gente vai deixar de pedir pra Deus? Por que a gente... Jesus encorajava, né? Dizendo: eu tô contigo, eu vou estar contigo. E lá no Antigo Testamento o pai também dizia, né? Que estava acompanhando com a sua graça. E às vezes não consegue encaixar isso na nossa vida. Então a gente tem tantos medos, tantas ansiedades. Medo do amanhã. Mas Jesus vai nos dar a graça. Porque a gente está vivendo nesse mundo, né, Jéssica? Não só a gente vai oscilando, o mundo vai Tudo tá apresentando muito situações. instável, né? A gente não tem controle de absolutamente nada. E às vezes, quando a gente é muito controlador, isso gera ansiedade em nós. E até uma tentação para quem reza. Achar que pode manipular situações pela oração. Porque eu rezo. Porque o rezo nada vai me certo. acontecer. Aí quando acontece, meu Deus, o que tem de errado? Exato. Mas aí Jesus diz: eu vou estar contigo. Ou seja, no mundo tereis cada dificuldade. aflições. Eu vou dar a graça para tu passar. Isso é incrível. A gente não precisava ter medo, né? Não tenhais medo, não tenhais medo. 366 vezes escrito na Bíblia, né? Não tenhais Não medo. tenha medo. Mas é esse passo de confiar na graça. Porque só experimenta quem confia. Exatamente. Exatamente. Só quem se abandona. Só quem pega na mão, fecha o olho e vão embora. Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque primeiro tem que acreditar que Ele existe, que Ele recompensa os que o procuram. E no Antigo Testamento a gente tem várias vezes também essa expressão de Deus dizendo que é para pedir. Eu lembro que tem um salmo que diz: abre a tua boca, né? E eu te saciarei. Abre a tua boca, pede-me e eu te saciarei. Olha o que é isso. E a gente tem Jesus dizendo: pedir, recebereis. Procura, acha. Quem procura, acha. Quem bate, a porta vai ser aberta. Pedir, recebereis. Qual é o pai que vai pedir? O filho vai pedir um pão, vai dar uma pedra. Cara, Jesus nos colocou neste lugar. E aí, às vezes, a gente realmente é bem tentado. Duas coisas que eu vejo muito, assim, presente na fala das pessoas. As pessoas, assim, até exaltam, assim, que elas estão fazendo uma coisa muito legal, quer dizer assim: eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Quantas vezes a gente viu isso, né? Burro e até desobediente, porque Jesus disse: pedir, recebereis. Acho que eu vou deixar de pedir. Cara, eu preciso da graça. Eu não sou tão onipotente, eu não sou tão suficiente que eu não precise da graça de Deus e que eu não precise da ajuda de Deus. Eu vou pedir. Eu vou agradecer, óbvio, mas eu vou pedir, porque eu preciso, eu sou miserável sem a graça. E ela está à minha disposição, né? Ela está à minha disposição. A graça para todas as coisas que eu preciso dar conta. Para conversar com um filho, para educar um filho, para pôr um limite, para aprender a acordar cedo quando eu não sei acordar cedo. Isso é uma coisa que é algo que eu testemunho sempre, assim, que é uma coisa tão besta, parece tão besta, mas eu tinha uma dificuldade imensa de acordar cedo. Para mim isso era uma coisa assim, que eu pensava que eu nunca ia vencer, mesmo com filhos. Eu pensava que eu nunca ia vencer o jeito que eu era, assim. Eu dava muito valor ao sono da manhã, muito, 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 era uma coisa muito difícil. E eu pedi a Deus essa graça por anos, cara. Claro, né?
eu ia fazendo a minha parte, eu botava o relógio de despertar, eu levantava, mas tinha vezes que era tão difícil, né? E Deus foi me dando a graça, por socorro divino, aquilo foi mudando. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade, né, Kátia? Tem várias outras que eu podia testemunhar, né? Mas não vamos se expor tanto, né? A gente vai pedindo para Deus, né? E a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai pedindo, a gente não cessa de pedir. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mal de família, né, Xanda? Exatamente. E sabe, Xanda, que a gente fala que a gente é uma família de mulheres dorminhocas, né? Com exceção da Terezinha, já vou falar, que a Terezinha gosta de acordar cedo. A gente gosta de dormir, assim, a gente gostava, eu posso falar que eu já gostava, sabe? Era uma coisa assim, ah, meu Deus, bem capaz, eu preciso isso, né? E Deus foi mudando a minha natureza, assim, com a graça dele, né? Em tantas outras coisas. A Terezinha, ó, eu sabia que ela ia Você sabe assim, como que Deus me mudou? Porque eu também era de dormir na madrugada, de dormir de manhã, na gostava de dormir de madrugada. manhã. Muita aula matei. E eu pensei, quando eu me formei, eu trabalhava de tarde, eu pensei, Tô feito. agora, meio-dia que eu vou. Aí eu fui convocada para trabalhar às 6 da manhã e nunca mais parei, 20 anos. Eu Dimensão, não, eu não não pedi, hein? obrigação. Eu não pedi, mas Deus deu a Eu graça. pedi. E sabe por quê? Uma coisa que era muito doida era assim, ó, que Deus só me mandava rezar antes do sol nascer. A vida toda. Nunca teve negociação. Eu tentava outros horários, entendeu? Outros momentos. Aí eu ia para oração e Deus me falava que a oração que agradava ele é aquela que antes do sol nascer eu dizia, Senhor, como antes do sol? Deus, tu tá de brincadeira. Para mim aquilo era Violência, é. uma violência contra a minha carne. E é realmente uma violência contra a minha carne, contra a minha preguiça, contra a minha má tendência, né? Era, E porque para te acordar bem cedo, eu tu tenho uma tem que dormir bem curiosidade. cedo, Por tu que tem que que fazer outras coisas, por né? essa violência que Deus valoriza essa oração da manhã? Porque é uma violência à nossa carne? Ou o que será? Porque na palavra tem várias passagens que Várias fala, né? citações, várias. A gente tem o maná derretia ao menor raio do sol. Então, antes do sol raiar, o povo já tinha que estar colhendo o maná que ia cair do céu, porque senão derretia, né? Então, o nosso pão diário, ele vem antes do sol nascer, né? E para mim, assim, era uma violência terrível. Hoje, pela graça de Deus, eu deixo isso sempre muito claro, que não foi mérito meu, é graça. Eu fui fazendo a minha parte, faço até hoje, mas pela graça e pelo socorro do céu, eu gosto de levantar antes do sol nascer. Eu gosto de estar escuro e aí o sol nasce e eu tô rezando. Foi algo conquistado, foram décadas de oração e de treino para chegar aí, né? Mas é um exemplo só, claro, né, Kátia? Tantas coisas. Eu tô falando de uma coisa, mas para ver assim como às vezes é uma coisa tão nossa, da nossa natureza, que a gente diz assim, na minha família todo mundo é assim. Não, na minha família todo mundo, porque na minha família todo mundo é assim. Eu cresci assim. Também qual é o problema de dormir um pouco mais de manhã, né? Bom, é um problema quando Deus me pede o contrário. É. Se Deus não pediu, minha filha dorme. Agora, se eu sei que eu estou negligenciando o meu lugar, o chamado de Deus para ficar dormindo, então aí eu tenho um problema. E aí, muitas vezes essa é a questão, né, Kátia? Às vezes a gente vai se escondendo atrás de desculpas, né? Para a gente não fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Fazer o que tem que ser feito. Às vezes Deus nos faz pedidos ou a gente tem necessidade, gente, às vezes a gente tem necessidade, que quer, por exemplo, ter que fazer uma atividade física, é uma coisa necessária, às vezes, para a nossa saúde, necessária para o nosso corpo, que tu foi no médico, o médico diz que tem que fazer, e aí a gente põe mil empecilhos e não pede a graça de Deus para fazer. É claro que é difícil É, todas as vezes, é. mas a graça de Graça. Deus vai nos ajudar a fazer aquilo que tem que ser feito, seja o que for. Levantar para trabalhar, dar conta de um casamento que está difícil, dar conta de silenciar quando a vontade é gritar, né? Aprender a não falar dos outros, aprender a lidar com a nossa língua, com a nossa raiva, né? Travou quando, Paula? Pois é. Já destravou? Tu tá me vendo e me ouvindo, Jéssica? Para mim tá perfeita a live. Até tô Jéssica, hoje achando que tá tão bom. uma amiga Travou muito onde, querida gente? pediu oração por uma pessoa que tá com vício, né? Uma pessoa que ela ama. E eu até tenho que voltar no diálogo com ela, porque agora, na live, que eu vi que era Deus que estava falando, porque eu senti no coração o poder da intercessão dela.
para aquela pessoa querer um tratamento, né? Na hora me veio assim, não desista de rezar porque a intercessão tem poder. E agora, enquanto tu estava falando, voltou, não travou? Voltou. Para uns voltou, para outros saíram, entraram, para uns Tudo não certo. travou. Vamos lá, gurias! Quem travar, Quando, entra e volta e vamos. quando eu comecei na renovação, eu comecei no grupo de oração em agosto. E de agosto até fevereiro, eu tava um pé no mundo, um pé na igreja. E eu fumava muito. Quando eu falo, todo mundo diz, meu Deus, eu não consigo acreditar que tu fumava. Eu tava fumando 2 carteiras por dia. E Quando amanhecia, como é que é para uma asmática fumar? Não faz aí eu diferença? descobri, eu fumava quando era novinha e morria de falta de ar. Daí eu descobri que se eu usasse a bombinha, eu conseguia fazer as duas coisas. Pouco sem Tu vergonha. acredita? É. Quando amanhecia, antes de eu ir pra faculdade, 6 da manhã, eu já abria a janela pra fumar um cigarrinho. Eu apaixonada por cigarro. Tá? Foi uns 3, 4 anos. Eu fui pro grupo de oração porque rezaram pedindo Ministério de Música. Então, comecei em agosto, em fevereiro, eu fui numa noite que tinha aqui, era uma pizzaria que tinha música de bar, todo mundo cantava e tal. Tomei cerveja, fumei cigarro bastante, cheguei em casa de madrugada e não tinha sono, fui olhar a TV, fui olhar o Padre Jonas, porque eu tava, né, um pé no mundo, um pé na Eita. igreja, pé no mundo, pé na igreja. E o Padre Jonas falando assim dos testemunhos do ministério dele. Daí ele só falou, Jéssica, ele só falou assim: um dia, né, um casal de jovens veio e disse pra mim, padre, ouvindo o Senhor, nós paramos de usar droga. Aí o padre falou quanto que aquilo enchia o coração dele. E eu, aqui com cigarrinho. Mas eu podia parar de fumar, então. Eu nunca quis parar de fumar. Não, eu vou parar de fumar. Peguei tudo, joguei no lixo, dormi, sonhei que eu contava pra todo mundo. Parei de fumar, parei de fumar, parei de fumar. Só que eu fumava escondida em casa do pai e da mãe, né? Já era uma tunga velha, né? Acordei e disse, mãe, eu parei de fumar. Eu nunca mais voltei a fumar. E depois disso que eu ganhei um programa na rádio, que Deus me chamou para o Ministério de Música, eu ainda não cantava. A graça me visitou, Jéssica, pela oração daquelas mulheres que pediram o Ministério de Música. A Deise, minha irmã, fumava muito. E eu me lembro que eu fiz uma campanha de oração contigo. O primeiro pedido é, Deise parar de fumar. Tá certo que ela teve um infarto, né? Ela Como disse, pelo diz, amor de Deus, tu não fez isso. como diz a minha avó, cuida o que tu pede, porque o que tu pedir, Deus vai dar. Cuida o que tu Guria, pede. parou de fumar? Deu um susto danado. Parou de fumar. Eu creio no poder da oração, né? Da Sim, graça de da Deus. graça de Deus. Da graça de Deus. Sem dúvida. Não, a oração, gente, eu sempre penso, né? Como que vive quem não reza? Como que vive quem não reza? Não Que nos eu deixe nem... imunes ao sofrimento, às lutas, Não, de jeito mas nenhum, nos faz de jeito triunfar, nenhum. né, Jéssica? Nos faz triunfar da nossa própria dor, da nossa própria miséria, né? Do nosso vitimismo, dos nossos pecados. Para começar por aí, a É, oração nos transforma, né? Quando sincera, né? Quando de reta intenção, né? A oração geralmente de intercessão, né? E uma coisa que é importante, né? Quanto mais amor tem a nossa oração, mais eficácia ela tem, né? Esses dias eu vi o padre Paulo Ricardo dando uma explicação teológica gigantesca a respeito de oração, de intercessão. E ele está falando super com termos teológicos, tudo. Ele parou e disse: para tudo, deixa eu explicar isso de uma forma bem simples. Quanto mais amor, mais eficaz é a oração. uau! Quanto mais a gente ama, mais poderosa é a nossa oração, mais rápido ela se concretiza, mais é amor. O segredo é amar, né? Então, às vezes, quando a gente está na oração de intercessão, eu sempre falo isso, né? A nossa oração de intercessão, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa, né? De reta intenção. Não para que as minhas próprias vontades, os Nossos meus próprios caprichos. desejos, né? Os nossos caprichos. Ai, porque eu quero que meu marido seja assim, desse jeito, né? Então, eu quero que ele faça assim, assim, assado, seja desse jeitinho aqui. Então, eu vou rezar para Deus mudar ele assim. E às vezes Deus nem nunca quis aquele homem daquele jeito. E nem a gente vai querer se ele for daquele jeito, na verdade. Entendeu? Não vai ser bom nem para a salvação dele, nem para a nossa. Então, o quanto que a nossa oração de intercessão, ela precisa ter amor, né? E essa entrega em Deus. Senhor, me usa como instrumento de salvação para essa pessoa. E a graça de Deus, a intercessão, isso é uma coisa maravilhosa,
é porque como que a graça de Deus ela passa por nós para atingir o outro, né? Então, quando eu tô orando, intercedendo pelos outros, eu tô tendo a minha vida também fortalecida. Eu tô sendo transformada, a minha fé tá sendo fortalecida, né? Eu sou uma entusiasta da oração de intercessão, todo mundo sabe, né? Eu só ensino todo mundo a rezar e falo que a gente tem que rezar, porque rezar resolve. Porque a oração de intercessão ela é totalmente bíblica, né? A Bíblia inteira nos ensina a rezar intercedendo uns pelos outros. E nós precisamos da oração de intercessão, né? Para nós e por nós, né? Como é bom saber que alguém reza por nós. Não é muito bom saber que alguém está rezando pela É um gente? sustento, né? Tu sente. Eu, quantas vezes já experimentei isso? Eu senti uma força me carregando. Era a oração. Eu lembro de uma vez uma coisa muito doida que aconteceu comigo. Muito doida que aconteceu. Foi eu não sei que ano que foi. Mas eu já contei isso algumas vezes, assim, eu já testemunhei, né? Que foi uma viagem que eu ia fazer lá para Belém do Pará. Acho que foi para Belém. E aí, na noite anterior à minha viagem, a Alice era bem pequenininha, assim, né? Minha filha mais velha era bem pequenininha. Ela disse assim, mãe, e se tu morrer amanhã? Eu disse, minha filha, a mãe não vai morrer. Ela disse, e se o avião cair? Eu disse, não, filho, o avião não vai cair. Daí ela começou a chorar, eu não quero que tu morra. Tipo assim, eu trabalhei muitos anos viajando e voando, eu nunca tive medo de voar. Eu acalmei a Alice, achei graça daquilo, botei a Alice pra dormir. E aí, quando ela dormiu, eu disse, meu Deus, e se o avião cair? E se eu morrer? Eu disse, meu Deus, fala comigo. Comecei a ficar angustiada, mas muito angustiada, né? E aí eu fui rezar e Deus me deu uma palavra que falava assim, que ele me acompanhava na minha ida e na minha volta. Eu disse, porque se Deus está dizendo que abençoa a ida e a volta, eu vou voltar. E fui viajar, né? Mas aí, quando eu fui, foi assim uma coisa tão doida que eu sentia um perigo iminente o tempo todo. E daí eu ficava pensando assim, é porque a Alice falou aquilo, né? Eu fiquei daquele jeito ontem. É bobeira minha, bobeira minha, bobeira minha. Daí eu cheguei pra fazer o check-in, eu disse assim, meu Deus, se esse avião for cair, não deixa eu fazer o check-in, Senhor, que dê algum problema, que eu me atrase. Eu cheguei no horário. Eu, tá, esse avião não vai cair, né? Fui fazer o check-in, eu disse, meu Deus, que deu alguma coisa errada, que eu tenho esquecido o documento, que eles digam que não tem mais lugar pra mim. Fui fazer o check-in, deu certo o check-in. Eu, Senhor, então não vai cair. Não vai cair esse avião, fiz o check-in, tá tudo bem, vamos lá. Aí cheguei na sala de embarque, foram chamar pra embarcar. Eu, meu Deus, se esse avião for cair, Deus, tu não deixa me chamar, tu faz uma coisa dar errado, eu não vou embarcar, Senhor. Nos chamaram, todo mundo embarcou. Gente, eu sentei na poltrona e comecei, Senhor, me deu. Gente, eu senti um pavor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu já tinha viajado várias vezes sendo mãe, tá? Não é coisa assim de mãe, tô viajando pela primeira vez longe do filho, nada disso. Eu tinha uma angústia mortal no meu coração. E aí eu comecei assim, Deus, eu tinha pedido para as gurias que eram o meu núcleozinho da época ficarem rezando por mim, né? E eu disse, Deus, por favor, só te peço o seguinte, se esse avião for cair, não deixa levantar voo. Eu tô ali rezando assim, gente, juro pra vocês. Estou ali rezando isso assim, mas com o coração, com um terço na mão, assim, apavorada. E aí começou a demorar ali pra gente levantar. E eu já comecei, meu Deus, vai dar ruim. Daqui a pouco chega uma pessoa né, e chama assim, a senhora Jéssica Martin. E eu sou Jéssica Martin, a senhora não vai voar. Chega uma pessoa, aqueles fones, aqueles monte de coisa, a senhora com rádio, a senhora não vai poder voar nesse avião porque atrasou não sei o quê. E a sua conexão, gente, eu tava soltando cinto, desesperada. Vamos, meu filho, vamos, me leva daqui, eu não quero ficar nesse avião. E aí eu saí do avião, né? Aí eu saí do avião e tinha aqueles ônibus esperando pra me levar pra outro voo. Eu saí, entrei naquele que eu comecei, meu Deus, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Daí tava só eu e o tiozinho motorista. Aí eu sanguínea, penso como é que eu tava rezando. Aí o tiozinho assim, a senhora tem medo de voar? Eu disse, não, moço, eu não tenho medo. Mas é que Deus fez um livramento na minha vida, o senhor não tá entendendo. O senhor não tá entendendo. E eu louvando a Deus, ele achou graça. Eu desci, quando eu tô saindo assim, eu pensei assim, meu Deus, mas se esse avião vai cair, todas as pessoas que estão lá dentro, senhor, só eu que saí. Não, Deus! Não deixa esse avião levantar a mão! Ai, gente, que vergonha contar essas coisas, né? Mas as coisas que acontecem com a gente, eu comecei, meu Deus, por favor, meu Deus, não deixa levantar voo. Me deu nervoso, eu pensei, não, só ia cair, certo, se eu tivesse lá, não vai cair esse avião, comecei a ficar nervosa. Louca. Nisso, né, tá o pessoal ali da companhia tentando me encaixar em outro lugar.
E aí eu escuto assim no rádio, a senhora Jéssica Marques já tá fora do avião, não sei o que, não sei o que. Sim, a gente já tá encaixando ela aqui. Tá bom, então. Então encaixa ela aí pra ela sair, que ela tem conexão. E depois vamos realocar todos os outros passageiros, porque o avião não vai sair do chão. Meu Deus! O avião tava com problema. Segura essa, Brasil. De verdade, isso aconteceu, fato. Na hora, assim, eu cheguei a ficar, sabe, eu ficava toda me tremendo, me tremia inteira. Me tremia inteira. E aí eu pensei assim, ó, cara, Deus podia ter todo mundo saído de cara do avião, todo mundo. Mas Deus queria falar pra mim, Deus me tirou primeiro. Não que eu sou muito especial, mas pra provar pra mim que ele cuidava de mim, que ele tava de olho em mim, que a minha oração tem eficácia, que a gente pode rezar. E que realmente o avião não saiu. Daí eles falaram, tá com problema do não sei o que lá. Não sei qual era o problema que tinha o avião. Mas o avião não saiu. Mas o Senhor me tirou primeiro. E o Senhor me mostrou o poder dele. E aí eu lembro que quando eu desci em Brasília, para aquele tempo de conexão grande que a gente fica até chegar no norte ou nordeste, né? Fiquei um tempo no aeroporto. Eu lembro que eu me sentei, eu não estava nem recuperada daquilo, eu estava assim muito tensa, mas eu me sentia assim, ó, super mulher, não morro. Ah, minha filha, mas esse final de semana eu não morro mais, não morro. Deus me tirou do avião, Deus tirou todo mundo do avião. E aí, eu lembro que eu estava sentada assim e fui rezar a oração estava rezando a oração. Sempre, né, Dani? Eu também me emociono quando eu conto isso. É um livramento. Na ida. Mas eu já sabia que eu ia voltar. Minha filha, depois dessa. E aí, o doido foi que daí eu cheguei no aeroporto. Eu estava no aeroporto esperando a minha conexão. E fui rezar. E estava rezando a súplica ardente aos santos anjos. E abri a palavra e Deus me falava dos anjos dele ao meu redor, assim, né? E do anjo que veio para salvar os jovens na fornalha ardente. Foi essa palavra que Deus me deu. E nisso a Ritinha, minha tia, estava rezando por mim também. E a Ritinha disse assim, eu não tinha contado ainda isso, né, para ninguém que tinha acontecido. E a Ritinha me mandou uma mensagem assim, Gé, eu vi os anjos do Senhor acampados ao teu redor. E eu visualizo onde tu tá e que tu tá sendo escoltada pelos anjos de Deus. E eu tava rezando a súplica ardente aos santos anjos por ti. Cara, Muita tem confirmação. noção que é isso? É a oração de intercessão. Eu tava rezando, eu sei que Deus me livrou dali. Eu louvo a Deus, Deus livrou todos nós, né? Foi um livramento para todas as pessoas que estavam ali. Mas assim, quando a Ritinha falou aquilo para mim, eu fiquei tão louca da vida. Eu contei para ela, eu fiquei assim enlouquecida, porque ela estava rezando a mesma oração que eu. Ela estava intercedendo por mim e a mesma palavra que Deus deu para mim, Deus deu para ela, sabe? E que coisa mais linda é a gente poder rezar. Porque o nosso Deus é um Deus que atende às nossas preces. É um Deus que atende a nossa oração. Sabe quando fala a palavra que Deus, que os ouvidos do Senhor estão atentos aos nossos clamores? Os ouvidos do Senhor estão atentos aos nossos clamores. Essa é uma grande verdade. Nossa, que forte. E a visão da Alice pequenininha já ouvindo a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa. A Alice via cada coisa quando era pequenininha, né? Criancinha, agora já tá uma moça. Mas que eu nunca desprezava as coisas que a minha filha falava. A Alice falava alguma coisa, o Isaac alguma coisa, eu já saía rezando. Nunca desprezei os sentimentos dos meus filhos. Mas sabe, uma coisa que eu queria falar, juntando nisso, que era o assunto que eu tinha preparado para hoje e a gente foi indo, mas eu queria trazer isso, né? O quanto que é importante a gente ter alguém que reze pela gente. E quanto que é importante a gente rezar pelos nossos, né? Uma coisa que eu sempre já falei várias vezes, e eu acho que eu já falei mais sobre isso, né? É sobre a gente ter parceira de oração, né? Sobre a gente ter amigos, amigas que rezem, né? O quanto que é necessário para a nossa vida, assim, o quanto que é edificante para a nossa vida. A gente tem uma amiga que reza, a gente tem parceiras de oração, pessoas que rezam com a gente, ou pela gente, né? Hoje eu estava falando com uma amiga, assim, é tão louco isso, porque quando a gente se dispõe a orar e a interceder, isso é um ato de amor e de sacrifício, né? Isso é um serviço, né? É servir desinteressadamente, né? Rezar por uma pessoa é rezar por ela sem esperar nada em troca. A gente está fazendo algo que é silencioso, sozinho no nosso quarto. Só nós e Deus estamos vendo. E quanto que é maravilhoso
a gente poder edificar, às vezes, uma amiga, né? Em oração, dizer assim, olha, eu estava rezando por ti, Deus colocou essa palavra no meu coração, não desiste, vamos lá. O quanto que isso é maravilhoso. E é muito doido, porque é uma coisa que, quando a gente se dispõe, quando a gente abre o nosso coração para ser esse tipo de mulher que intercede, sabe? E a palavra que Deus me dava de detalhe para nós era sobre unir forças, né? Unir forças em oração. Quando a gente é esse tipo de mulher, Deus nos desperta, né, Kátia? Deus nos desperta para oração. Deus nos lembra das pessoas. Quantas vezes, me diz quantas vezes a gente nem lembra de uma pessoa, a gente nem tá rezando para aquilo, e a gente começa a rezar, entra na igreja, tá rezando o terço, e começa a vir a lembrança de pessoas, não é? Começa a vir a lembrança de pessoas, eu começo a me lembrar. Eu me lembro muito aqui das seguidoras, pessoas que eu nem conheço, mas que compartilharam algo comigo. Eu fico lembrando, Senhor, dá força para ela. Senhor, aquela que o marido fez isso. Senhor, aquela que o filho tá assim. A gente vai lembrando, de repente vem forte a lembrança. Eu tenho algumas pessoas que eu não conheço, né? Eu lembro da fotinha do perfil. Eu me lembro daquela pessoa, Senhor, alcança aquela situação, Senhor. E as amigas da gente mesmo, pessoas que são próximas, que a gente lembra, né, de rezar pelo pai, pela mãe. É uma coisa, gente, que é só nós e Deus. Só que sabe uma coisa? A oração de intercessão, ela também nos fortalece. Porque essa graça de Deus passa por nós, nos abençoa antes de abençoar tantas pessoas. A palavra de Deus diz, né, lá em Ezequiel, que o Senhor procurou alguém que se colocasse na brecha, né? Intercedesse pelo povo, para que o povo não fosse destruído. E que Deus procurou e não encontrou ninguém. Cara, a gente não pode... imagina o que é Deus olhar para essa terra e não encontrar intercessores. E não encontrar corações. Olha que lindo. E daí olha pelo outro lado também, né? Olha que lindo é Deus procurar e te encontrar. Uau! Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu tô aqui. Eu tô aqui, Senhor. Né? Como Isaías, né? Que chega e tem aquela visão da glória do Senhor, né? E o Senhor diz, quem enviarei eu? Quem irá por nós? Gente, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa disposição do nosso coração de sermos mulheres de oração intercessoras. Do Senhor olhar por essa terra e encontrar quem reze. Encontrar quem reze. Jesus faz essa provocação no Evangelho, né? Será que ele vai encontrar fé sobre a terra, né? E quando o Filho do Homem voltar? Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Será que o Senhor vai nos encontrar despertas? Será que o Senhor vai encontrar em nós o tipo de mulher que reza, que sabe que a nossa oração é capaz de fazer um avião não levantar voo, uma tragédia não acontecer? A nossa oração é capaz disso. Eu tenho para mim, assim, que só quando a gente chegar lá na eternidade no céu, eu acho que a gente vai poder ter uma dimensão do tamanho dos livramentos que nós recebemos. Pela nossa oração. Pela nossa oração. E é tão maravilhoso a gente ser o tipo de mulher que Deus pode contar. Será que Deus está podendo contar com a gente? Né? Deus pode contar com a gente? Deus pode olhar para uma família inteira, às vezes, de olhar para uma mulher e dizer, eu vou derramar sobre ela a graça de ser intercessora dessa família. E aí, às vezes, Kátia, a gente é a única que reza, né? Tem mulheres que são a única que reza e passam reclamando ao invés de rezar. E passam se arrastando ao invés de rezar, né? Reclamando da vida, reclamando da condição, da circunstância em que está. E eu sei que às vezes as circunstâncias são muito difíceis, são mesmo. Mas a graça de Deus nos sustenta. E que maravilhoso é ser o tipo de mulher que Deus pode contar. Que Deus pode derramar no coração o peso da intercessão. Já sentiu isso, Kátia? O peso da intercessão. Eu estava lembrando, essa semana me veio uma pessoa, eu comecei a ficar preocupada na minha cabeça. Aí eu falei assim, Jesus, eu vou rezar um terço. Tá me vendo? Cortou? Tô te vendo. Tá me ouvindo? Falei, Tô Jesus, te eu vou vendo. rezar um terço por essa pessoa que eu não sei se está bem ou se está mal. E eu vou descansar, porque aquilo começa a te consumir, né? Sim. Enquanto tu não reza, aquilo te consome. É um incômodo no coração do intercessor. Porque Deus precisa. A gente lembrar que Deus escolheu fazer as coisas nessa terra por meio do homem, né, da humanidade. Então, não é que Deus precise, Deus quis precisar. Eu sempre lembro disso, que eu Deus aprendi quer. contigo. Deus escolheu pela oração. Assim. Esse é o meio. Esse é o meio. Esse é o meio que Deus faz. A gente vê em tantas passagens bíblicas, cara,
aquela luta, né, que tem, acho que é no livro, vamos lá, vamos para a visão, né? Moisés, Arão e Ur sobem o monte e Josué tá lá lutando, né? Enquanto os braços estão erguidos de Moisés, né? Josué avança e vence o inimigo. Quando os braços dele cansam, o inimigo vence. Então eles colocam uma pedra lá para Moisés sentar. Um segura um braço, o outro segura outro e sustentam a oração para que Deus avance, né? Lá para Josué poder vencer junto com o exército de Israel, né? O exército está lutando, Josué está na frente. Mas o que fez a diferença naquela luta foi quem estava no monte orando. Eram aqueles 3 homens. Um que clamava, os outros que clamavam juntos e sustentavam, né? Isso é unir forças em intercessão e oração. Isso é uma coisa que eu quero dizer assim, nós precisamos rezar juntas. Por que a gente faz live? Por que a gente vai fazer live uma vez por mês? Por que semana que vem tem sentinelas? Por que na outra semana a gente vai fazer mais um grupo mensal? Não vai ser mais um grupo só no mês, a gente vai ter 2 grupos presenciais. Porque nós precisamos unir forças. Porque é necessário que a gente se une em oração, que uma sustente o braço da outra, que uma ensine a outra e ajude a outra a rezar. Nós não estamos num momento mais que a gente pode ficar dispersa cada uma para um lado. A gente precisa da oração juntas. A gente precisa, uma coisa que eu sempre falei, assim, que as sentinelas, a gente criou este grupo para que a gente reze juntas. Para que nenhuma mulher mais reze sozinha. Olha que lindo. Porque eu sei o valor da nossa oração, aquela oração da intimidade sozinha com Deus no quarto de oração. E tem muita coisa que a gente vai resolver sozinho com Deus no quarto de oração. E a gente não pode ser dependente da oração de outras pessoas. Mas Deus nos criou igreja, Deus nos criou comunidade. Tem vários momentos bíblicos assim que eu gosto de olhar, esse momento específico, né? De Moisés, Arão e Ur sobre o monte, e Josué lutando. A gente vê ali, né? Esse quadro todo de uma parceria de oração. Eu gosto de ver também Esther, né? Quando Esther tá acontecendo tem todo aquele decreto contra o povo de Deus. E Esther precisa tomar uma decisão para ir falar com o rei e ela tá com o coração temeroso. O que é que ela fala? Ela fala assim para Mardoqueu: reúne os israelitas e jejuem e orem por mim. E eu junto com minhas servas também jejuaremos e depois eu vou ir falar com o rei. Ela não vai sozinha. Ela vai entrar na sala sozinha. Mas todos estão orando e jejuando por Esther. Esther entra sozinha fisicamente, mas espiritualmente ela não está sozinha. Eles uniram forças em jejum e oração. Isso é fantástico. Judite da mesma forma. Judite entra sozinha na tenda de Holofernes, né? Mas o povo ficou orando por ela em Betúlia. E a serva dela tá ali de cúmplice na porta. Ela ainda tem uma cúmplice mais perto dela, aquela parceira que tá cuidando quem tá vindo, que tá de guarda vigiando enquanto ela tá sozinha na tenda de Holofernes para cortar a cabeça. Mas ela tá sozinha dentro. Mas junto com ela tem todo um povo que ora, né? Se a gente olha para Pedro preso na prisão, né? Preso na prisão é ótimo. Preso tá lá, tá preso Pedro. Diz que Pedro tá encerrado na prisão. Mas a igreja orava por Pedro. O que acontece? Um anjo do Senhor entra lá dentro. Cara, ele estava acorrentado com os soldados lá numa prisão inferior. E o que acontece? Vai lá um anjo, aparece, enche de luz aquele lugar. Ele não tinha como sair sozinho daquela prisão. Ele estava completamente, de verdade, preso. Não tinha jeito. E o que acontece? Tinha uma sentença. Com certeza, Pedro seria morto muito antes do tempo que era para ser. Porque Tiago já tinha sido mártir, ali já era mártir, né? E aí o que a gente vai acontecer? Pela igreja que está orando reunida, o anjo do Senhor é enviado. Então, por isso que a gente reza juntas. É por isso que a gente faz live de oração. É por isso que semana que vem tem reunião de oração. É por isso que na outra semana vai ter reunião de oração de novo. Para a gente unir forças. Porque é um tempo de unir forças. É um tempo que a gente precisa se reunir e rezar. E sabe, tu mora num lugar onde não tem isso. A Kátia vem todo mês pra cá. A Kátia vem cantar aqui, vem rezar com a gente. Que é maravilhoso. Esse mês não vai poder, né, Kátia?
Mas se Deus quiser, nos próximos a Kátia vem. Mas se não tem na tua cidade um grupo assim, cara, reúne as amigas. Quem são as tuas amigas? Amiga de verdade, né? Amiga de verdade. Amiga que tem o mesmo propósito. O mesmo propósito. A gente tem que unir com quem tem o mesmo propósito que a gente. Com quem tem a mesma visão. O mesmo propósito. Levar a família para o céu. Ir para o céu, levar a família para o céu. Esse é o propósito. Uma pessoa que só quer brincar de rezar, não dá ainda, não tá madura ainda. A gente não pode ser a pessoa que quer só brincar de rezar. A gente tem que se comprometer. Tem uma amiga que reza, reúne com essa amiga que reza. Vamos rezar o terço juntas pelas nossas famílias. Essa semana, vamos rezar pelo teu marido. Semana que vem a gente reza pelo meu. Vamos rezar o rosário juntas. Cara, quantas vezes eu rezei rosário com amigas, com primas, com tias, com os filhos, assim, tudo pequeno, enlouquecido, correndo na volta, Kátia, assim, ó, tendel, tendel, tendel. E nós, Ave Maria, Santa Maria, eu vou trocar uma fralda. Santa Maria, Mãe de Deus, não sei o que, agora eu vou dar mamar. E vai passando um café. E vamos rezando, e vamos rezando. Isso nos mantém, isso nos sustenta. Que coisa É linda. difícil e assim, não é só bonito, né? Porque é doloroso, não é fácil. Quer ver uma coisa que acontece, Kátia? É que às vezes, a gente já vai se encaminhar pro fim, né? Mas é que às vezes, quando uma pessoa mais precisa da gente pega ranço dela. Já aconteceu isso contigo? Nunca aconteceu? Deixa eu falar uma É para coisa pra você. responder? Bem assim, né, Xanda? A Xanda e eu. A Xanda, minha prima, morava na frente da minha casa. E a gente tem filhos muito próximos. Aí a gente resolvia rezar junto, assim, né? Nós com os 4 filhos pequenos, assim, tudo junto. O Isaac, meu segundo filho, e a filha da Xanda, Rafa, tem 15 dias de diferença. Gente, pensa o tendel que era. Mas nós estávamos ali rezando. E a gente está rezando juntas até hoje. A oração nos sustenta. Agora eu quero falar do ranço. Às vezes, tem uma amiga que está precisando muito. Às vezes é uma amiga que tu já foi parceira de oração. É alguém que tu tem carinho, sabe? Mas de repente começa a brotar no coração um rancinho, uma inimizade. Acho que não precisa. Não gostei que ela não gostou daquilo que eu falei. Ou não gostei, sabe? Uma coisinha bem besta. Muito cuidado. Porque o diabo quer dizer divisor, né? Aquele que divide, né? Então ele nos divide de Deus e ele quer nos dividir. Ele quer nos dividir também como comunidade. Às vezes ele se coloca aí, fazendo uma fofoquinha, trazendo um desentendimento besta. Às vezes um diz que diz. Às vezes alguém te diz que alguém disse uma coisa que não foi o que a pessoa disse, né? O diabo adora trabalhar com esse negócio. Aquela figurinha, não gostei do tom da tua mensagem. Da tua mensagem. Cara, e aí às vezes a gente é meio feridentinha mesmo, né? Tu quer uma coisa da outra pessoa que a pessoa que não é. Porque assim, essa amizade que eu tô falando em Deus, da oração, da intercessão, não é uma amizade, gente, de quinta série, né? Não é best friends forever. Não é usar pulseirinha igual. Não é sair para fazer coisinha junta. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de guerra espiritual. Eu tô falando de comprometimento de alma. Se comprometer com a alma da tua amiga. Com a alma dela, né? Às vezes é legal fazer uma coisa. Tudo eu só acho bom. Todos os nossos terços e rosários sempre terminaram com café. Que a minha família é do café da tarde. Maravilha! Agora, é um comprometimento para além. E aí, às vezes, o diabo vai nos dividindo. A gente tem que ter essa atenção. Aí, como é que eu aprendi isso? Que quando eu começo a me afastar, ou a querer me afastar, às vezes, de uma pessoa, aquela pessoa tá precisando de mim. Aí eu venço aquilo. Eu mando uma mensagem, eu converso. Gente, anos da minha vida foram assim. Dezenas de situações foram assim. E quando eu me aproximo, a pessoa tá precisando muito. Às vezes ela tá a um passo de tomar uma decisão muito equivocada. Às vezes ela tá muito cansada, que ela não tem mais força e eu preciso pegar ela. Lembra aquela passagem, né, do Evangelho? Aquele paralítico, aquele doente, né? Eu hoje até te mandei, acho que uma coisa que falava sobre isso ontem, né, Kátia? Que fala assim, olha quem são as tuas amizades. Quem são teus amigos? Porque aquele paralítico só voltou a andar porque 4 amigos carregaram ele, chegaram diante de uma casa que estava cheia, que não tinha o que fazer,
Então eles fizeram o quê? O impossível, o improvável. Vamos subir no telhado, vamos abrir esse telhado e vamos descer o nosso amigo na frente desse mestre. Vamos descer na frente de Jesus. A gente não vai parar, a gente não vai desistir dessa pessoa. Olha, cara, olha que lindo isso. Por isso cuida quem são teus amigos, porque os nossos amigos precisam ser para o céu, precisam ser para a eternidade. Tem muitas palavras bíblicas que falam isso, depois eu até posso postar algumas delas, para a gente olhar para a nossa amizade com essa perspectiva de céu. E para a gente ser o tipo de amiga que tem perspectiva de céu, né? A gente vai se aliar com pessoas que a alma se irmana nossa, se irmã nossa. É uma amizade que é para a alma, que é para a salvação. É muito maravilhoso quando a gente tem essas pessoas próximas, na nossa família, por exemplo. Eu tenho uma graça. Eu sei que eu sou muito agraciada por ter sido parceira de oração da minha mãe, ter aprendido com a minha mãe o que é ser parceira de oração, as minhas tias, a minha irmã, as minhas primas. Eu tenho uma família muito abençoada. Eu sei, assim, que a minha família, assim, é um privilégio ter a família que eu tenho. É uma graça ter nascido na família que eu nasci. Tudo veio por ela, né? Aquela lá que não desistiu de rezar, que rezou o terço. E isso é uma coisa também para nós, né? Talvez a gente não tenha na nossa família essa cultura da oração. Talvez a gente não tenha recebido essa herança da oração. A minha avó também não tinha, né? Mas ela foi a mulher que começou isso. Nós só rezamos assim, a minha família só se reúne para rezar porque uma mulher começou a rezar. Quem sabe na tua família, tu é a mulher que vai mudar todas as gerações dali para frente. Cara, se a gente tivesse dimensão, a dimensão do que é a nossa oração, do que é a nossa resistência na hora da dor, o dobrar o joelho, não parar de rezar, não parar de lutar, não parar de jejuar, sabe? Se a gente tivesse dimensão que é para a eternidade e que isso é geracional. É uma bênção para gerações à frente, né? Para abençoar gerações à frente. A gente não era tão mimizenta, né? A gente não era tão medrosinha, né? A gente tem que ir, tem que ser quem a gente gostaria. Eu gostaria que tivesse isso na vida. Não tem, então você. Então você é essa mulher que vai lutar. Pegar essa responsabilidade. Pegar essa responsabilidade. Na verdade, essa é a palavra, né, Kátia? É a responsabilidade. A responsabilidade com a alma das minhas amigas, a responsabilidade com a alma. Cara, isso é tão lindo, né? Tão lindo e tão profundo, mas Deus derrama no nosso coração. Deus derrama no nosso coração esse desejo de orar, essa preocupação com a alma da filha da nossa amiga. E não é uma coisa pra gente sair falando pra ninguém. É pra gente rezar no nosso quarto de oração. É pra, no máximo, se eu tenho intimidade com essa amiga, perguntar, olha, como é que tá? Tava rezando, como é que vocês estão? Não sei o quê, não sei o quê. No máximo isso, no máximo isso. Mas quantas pessoas que a gente reza e a gente nunca vai falar para elas que a gente rezou por elas. Mas a gente tem aquele comprometimento de oração, né? Intercessora mesmo. E tem, claro, essas parcerias, né, Kátia? Que Deus vai nos dando a graça. Deus vai nos dando a graça da gente ter. Eu acho muito importante ter uma parceira de oração. Né, Kátia? É. Ô, Jéssica, eu tô lembrando daquela passagem. Eu esqueci o nome da mulher, a Gazela. Como é que é o nome dela que Pedro ressuscita? A Gazela. Fulana a Gazela. Enfim, tá em Atos dos Apóstolos. E ela era costureira. Naquele tempo, as viúvas ficavam totalmente... Exato! Lembra? Uhum. E ela é tão generosa e solidária que ela fornece as roupas para aquelas mulheres. Ela cai gravemente enferma, morre, começa um velório no andar de cima, mandam chamar Pedro que está ali por perto e quando Pedro vem, aquelas mulheres começam a dizer, ela é tão boa para nós. Ela não podia ter morrido, faz alguma coisa, já estava morta. Cara, isso é muito lindo. E assim, às vezes a nossa generosidade é ofertar nossa oração, a pessoa não vai saber que a gente rezou por elas, mas Deus está vendo e Ele recompensa. Pedro vai lá e ressuscita aquela mulher. Quando eu li essa passagem esses dias, aquilo ficou tão presente em mim, né? Que as nossas obras de generosidade, de solidariedade com quem sofre, sejam familiar ou não, elas testemunham a nosso favor diante de Deus. Sim. É como um tesouro. Tu falou assim, um dia a gente vai chegar no céu e ver de tudo que Deus nos livrou. E a gente vai também ver toda a graça que Deus nos dá na eternidade pelo amor que a gente derrama aqui. Pela parceria de oração, pela solidariedade. Porque às vezes a gente só tem oração para ofertar, né? Só. Nós moramos cara, distantes, tu só pode rezar pela pessoa, tu não pode fazer outra coisa. E aquilo é tudo que a pessoa precisa. E é tudo.
Não, e assim, e é tudo mesmo, né? Como é maravilhoso a gente saber que tem alguém rezando pela gente, e como é maravilhoso a gente ser aquela pessoa que reza, né? E às vezes a gente vê depois lá na frente um livramento e pensar, Senhor, tu tinha falado comigo, né, Senhor? Às vezes tu encontrar com uma amiga, né, tempão depois, como é que tu tá? E aí ela vai conversar contigo, vai te contar alguma coisa, e tu vê que, cara, eu tava rezando por ela por isso. E tu nem tinha dito nada. Mas tu tinha sentido temor pela vida dela. E quantas vezes também a pessoa tá precisando de um consolo, gente. Um consolo. E o que a gente pode fazer é rezar para que Deus console o coração daquela pessoa. Às vezes a gente sente, eu não sei, mas Deus se comunica com os seus. Quando a gente vai rezar, Deus coloca. Eu nem falo com muitas pessoas. Às vezes a gente sente, tem um sentimento. Você vai lá e consola esse coração. Você derrama o teu espírito e traz o consolo, traz a força nesse dia, né? Que maravilhoso é ser alguém que Deus pode contar. Que maravilhoso. Aproveitando, tu viu um comentário aqui que a Kelly pediu oração de todos da live para uma mãe que perdeu um filho de 15 anos. Aqui, ó. Misericórdia. Todas que puderem inserir em suas intenções essa semana o coração de uma mãe que precisa da nossa oração. Ela perdeu o filho de 15 anos. Já vamos colocar como intenção, né? Isso mesmo. E uma coisa que eu acho muito, muito importante é isso, né? Sabe? A gente. Aqui. Ela mandou, Karina mandou. Obrigada. A Gazela. Isso. É a gente poder unir o nosso coração em intercessão, né? Umas pelas outras. Por isso que a gente tem grupo de WhatsApp. É por isso que a gente se reúne, né? É para essas pessoas agora, essa mãe, né? A gente não sabe o nome dela, mas a gente vai rezar pela mãe que perdeu o filho de 15 anos. E pelos próximos dias, a gente vai rezar. E talvez muitas vezes daqui para frente, nos próximos meses, a gente vai lembrar dessa mãe. A gente vai estar na missa e a gente vai lembrar dessa mãe. O nome dela é Cleonice. Nós vamos rezar pela Cleonice. Dá para ouvir daí a gritaria da minha deu casa? Deu gol. E deu Casa foguete de aqui em Colorado. Venâncio. Casa de Colorado. Senhor, meu eu marido fico louco gritando. por esse gol. Nós vamos rezar pela Cleonice. Gurias, anotem o nome da Cleonice. Nós já vamos colocar em prática o que nós estamos falando aqui. E eu quero falar e quero exortar vocês agora, antes da gente rezar, para a gente encerrar nossa live, que a gente já está passando do tempo. É o seguinte, busquem as amigas de vocês. Busquem as amigas, né? Assim, as gurias que são daqui, busquem as amigas, convidem para ir semana que vem nas Sentinelas para rezar, né? Convidem as amigas para rezar, convidem as amigas. Ó, de repente, semana que vem é véspera de feriado. Quem mora em outras cidades também pode dar pode dar um chego. Tem hotel em Capão, tem Pode casa chegar, de amigos. pode chegar, né? que a gente vai estar. A gente não vai ter a nossa ministra de música maior, Kátia Kist, mas nós vamos estar lá rezando. Se reunir para rezar. Achei que era só que os gritos. Não, aqui em casa também tem grito, Dani. Eu quero exortar vocês a isso. Vamos nos reunir em oração. Semana que vem não tem live, mas vai ter presencial aqui. Então, quem é de perto, quem é daqui, convida a mãe, vizinha, amiga, ressuscita as amigas, chama para rezar. Gente, vocês não fazem noção a quantidade de testemunho que eu recebo e que sempre começa ou termina com uma amiga indicou o teu perfil. Aí uma amiga me indicou o teu perfil e eu rezei e tal graça aconteceu. Tô aprendendo a rezar, voltei para a igreja porque uma amiga me falou, entende? Esse é o nosso papel muitas vezes. Então, ir buscar essas amigas. Eu não sou da região, não posso ir lá participar do grupo presencial. Convida as amigas para rezar um terço juntas. Promove um tempo de oração, promove um momento, ou vai procurando, cria um grupo de WhatsApp de intercessão. Cria um grupo das amigas que, de repente, pessoas que já estão mais afastadas, mas que tinha... E, gente, com essa característica, sabe? De ter essa irmandade de alma. Aquela pessoa que fecha com a gente. Que a gente não encontra um tempão, quando a gente se encontra é tudo de bom. Aquela pessoa que tem essa característica, que você sabe que tá precisando. Não deixa mais a tua amiga rezar sozinha. Tá difícil o casamento, tá difícil com os filhos, tá difícil a saúde. Faz um grupinho de WhatsApp. Aí ali, gurias, hoje vamos rezar tal coisa, cada uma reza na sua casa. Faz uma chamada de vídeo, que seja.
mas que a gente vá em busca das nossas amigas, que a gente vá socorrer aquelas que precisam. Nós precisamos nos unir, nós precisamos unir forças em oração, né? Amém. Quanto que é necessário. Esse mês ainda, se Deus quiser, eu quero começar uma campanha de oração pelos casamentos. Vamos rezar para tudo dar certo. Eu não estou na minha casa, eu queria voltar para fazer em casa. A internet é melhor, tudo é melhor na minha casa. Eu preferia fazer lá. Mas se até mais metade do mês eu não conseguir voltar para casa, que eu estou reformando a minha casa, aí eu vou começar a fazer daqui mesmo. Vamos ajudar, vamos chamar. Daí vai ter live durante um tempo todo dia. Unir forças. Procurar aquelas amigas, aquelas pessoas que estão precisando de oração. Amém? Amém. Bora rezar então para a gente terminar? Agradecer ao Senhor pela nossa partilha dessa noite. Senhor, muito obrigada. Obrigada por tudo que nós partilhamos, por tudo que nós conversamos, Senhor. Pela tua graça que nos sustenta, pela tua graça que nos levanta, pela tua graça que cuida de nós, Senhor. A tua graça para as pequenas e grandes coisas. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas. Queremos pedir, Senhor, em especial neste momento sobre nós a graça da intercessão, da oração, da prontidão para a oração. Senhor, desperta nos nossos corações esse desejo de intercessão, este peso de intercessão. Nós te pedimos a graça agora, Senhor, de tu trazer à nossa memória aquelas amigas, aquelas mulheres que necessitam hoje de um carinho nosso, de uma oração nossa, de um WhatsApp nosso, dizendo que Deus lembra delas. Coloca no nosso coração, Senhor, quem são aquelas que são as nossas parceiras de oração. Tira, Senhor, todo impedimento de nos unirmos, de nos reunirmos em oração. Derrama no nosso coração esse desejo, Senhor, de se irmanar as nossas amigas, a pessoas que tu tem colocado, Senhor, nos mostra quem são essas amigas, Senhor. Mostra para nós, Senhor, quem são essas amigas que nós devemos procurar, aquelas que nós devemos orar. Nos dá essa graça da persistência, da perseverança, Senhor. E queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, agora todas essas amigas que nós fomos lembrando durante essa live. Queremos te entregar, Senhor, especial a Cleonice agora, o coração dela, Senhor, a vida dela. Toda a dor que essa mãe está vivendo, o luto que ela está vivendo agora, Senhor, que nós não conseguimos nem mensurar, Senhor, o que é essa dor, nem imaginar, Senhor. Nós te pedimos que tu visite a Cleonice, Senhor, que tu derrame todo o consolo, a graça do teu Espírito Santo sobre ela, que tu fortaleça esta mãe, Senhor. Que tu coloque pessoas ao lado dela, Senhor, para sustentar ela e que tu sejas o sustento dela, Senhor. Virgem Maria Imaculada, ser o sustento da Cleonice nessa noite, nesse tempo, nestes dias de tanta dor. Trazemos a tua presença também, Virgem Imaculada, todas as pessoas que precisam da nossa oração agora, todas as mulheres que rezam sozinhas, as mulheres abandonadas, aquelas que têm o coração agora tomado pela dor, pelo sofrimento, pelo sentimento de solidão, de incompreensão, aquelas que não veem mais esperança. Nós clamamos, Senhor, vem em socorro, Virgem Maria, acolhe estas tuas filhas, levanta aquelas que precisam de socorro, Mãe, a começar em nós, vai levantando, Mãe, de novo, um exército de mulheres que oram, de mulheres decididas, nos traz a força necessária, nos coloca de pé, resgata as pessoas da nossa família, alcança agora a Virgem Maria com a graça do Senhor, alcança agora, Mãe Santíssima, para nós essas graças do socorro do céu, da conversão, do livramento das doenças, dos vícios, da libertação. Amém. Mãe Santíssima, nós colocamos diante de Ti todas as intenções do nosso coração, todas as nossas necessidades, os nossos medos, os nossos temores, os diagnósticos, as nossas ansiedades, as dores profundas de nossas almas, de nossas histórias. Virgem Maria, tudo isso nós colocamos agora nas Tuas mãos, toda a nossa partilha dessa noite, e pedimos, Mãe, a Tua poderosa intercessão, a intervenção do Senhor Deus na nossa vida, o socorro do céu na nossa vida. Amém. Amém. Amém, Kátia. Amém. Quer rezar por mais alguma coisa? Não, eu queria falar, me lembrei daquele livro da mãe do Beato Carlo Acutis. Se alguém pudesse alcançar um exemplar daquele para essa mãe, pode ser um auxílio para ela, porque
Kelly, depois me chama ali, Kelly, no Whats, que eu te mando a foto do livro. Eu até tenho o meu que é de presente que eu ganhei, que nem é meu, que eu peguei da minha filha. Depois me chama ali, Kelly, que eu te mando qual é a foto do livro. Amém. Amém? Kátia, canta pra gente encerrar. A Terezinha tá só pra ouvir a Kátia cantar. Ela só vem pra live pra ouvir a Kátia cantar, Terezinha, um beijo. que eu sei. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Amém, gente. Então, semana que vem tem Sentinelas presencial ali em Atlântida, na Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, ali em Atlântida. É bem tranquilo, bem fácil de achar. Para quem é aqui de pertinho, estarei esperando vocês lá na porta às 20 horas, tá bom? Kátia, muito obrigada mais uma vez, minha amiga parceira de oração. Te amo. Deus abençoe. Boa noite, gente.